Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que, naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Aí indo para o versículo 18, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude que curava todos. Amados irmãos e irmãs que nos ouvem, essa passagem ela diz acerca de Jesus Cristo, quando ele saiu ali do deserto, depois que ele passou os 40 dias em jejum no deserto e sendo tentado pelo diabo. Ele teve a vitória e ele saiu dali. E ele tinha outro grande feito a ser, né? Ele tinha que realizar outra grande proeza, que era escolher os discípulos. Então aqui nesse ponto vemos que ele se retirou em oração. Ele se retirou em oração a Deus, né? Subiu ali ao monte e passou a noite orando. Então nós vemos o compromisso com tudo que ele estava fazendo, o compromisso do nosso Senhor Jesus com tudo que ele estava fazendo. Após esse período de oração, ele fez a escolha dos 12 discípulos, e onde a Bíblia nos relata aqui o nome de cada um. E depois também, logo ele ter descido, depois da escolha, ele curava a enfermidade da multidão que ali estava. As pessoas chegavam perto e procuravam tocar nele, porque dele saía a virtude. Então vemos nessa maravilhosa passagem algo acerca da oração. De repente, nós não entendemos o poder que há na oração, não conseguimos ter uma vida de oração sadia, uma vida sã, né? Uma vida sã de oração. Muitas das vezes deixamos a preguiça falar mais alto, deixamos a religiosidade falar mais alto. Às vezes estamos ali orando mais por uma obrigação do que realmente um prazer, né, de estar em contato com Deus e saber o que Ele deseja da nossa vida. Amados, que nessa noite você possa entender o poder que há na oração para resolver qualquer problema. O poder que há na oração para você tomar essa atitude que você precisa tomar. Olha só, Jesus Cristo, ele tinha uma grande decisão a ser tomada. Jesus Cristo tinha que escolher os 12 discípulos que seriam o começo da igreja cristã. Olha a responsabilidade. E ele, independente de ele ser o Deus em carne, de ele ser o Filho unigênito do Todo-Poderoso, de ele ser perfeito, sem mácula, sem pecado, independente disso, ele subiu ao monte, se retirou e orou pela noite toda. Ele foi buscar a orientação de Deus para a vida dele, para a decisão que ele tinha que tomar. Ele estava diante de uma decisão que iria fazer toda a diferença na criação da igreja, quando ele fosse retirado daqui. Após tudo aquilo que ele tinha que passar, após a humilhação, a perseguição, a crucificação,
após passar pela morte, ressuscitar e deixar o Santo Espírito de Deus como consolador, ele precisava de discípulos, de apóstolos, sob uma escolha divina, para que a igreja continuasse. E mediante essa escolha, ele se retirou em oração. Ele poderia, conjecturando com os irmãos, ele poderia muito bem falar: não, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Todo-Poderoso encarnado, eu sei de todas as coisas, eu não preciso de orar, eu já estou em contato com ele. Mas não, ele se retirou, ele foi lá, ele ficou a noite toda orando. Então, de repente, você está diante de uma situação onde você precisa de tomar uma decisão. Talvez hoje eu esteja falando com você que precisa de tomar uma decisão. Não adianta você ficar, talvez, querendo passar suas responsabilidades para Deus. Não adianta. O nosso Deus, ele vai sim te dar sabedoria, em nome de Jesus. Ele vai sim falar lá no fundo do teu coração. Ele vai sim te orientar, o Espírito Santo de Deus vai te orientar. Vai falar contigo, vai te mostrar o caminho, os passos a serem dados. Mas tem coisas, irmãos, que é só você que pode fazer. Tem coisas que dependem de você. Talvez você está diante de uma situação onde Deus já falou com você. Deus vem falando com você a cada dia, vem te mostrando, vem dando respostas, vem confirmando as suas orações, e você quer mais. Sabe quando a gente está naquele sentimento de, não, mas Deus, não, Deus, se o Senhor fazer isso, se o Senhor falar isso, irmãos, você precisa de agir. Talvez essa decisão, talvez não, essa decisão que você está diante aí, essa situação que precisa dessa decisão sua, é você que tem que tomar, irmãos. Amado, é você que tem que tomar essa atitude, essa decisão. Seja você convertido, seja você conhecedor da palavra ou não. Talvez você não conhece ainda esse Jesus maravilhoso e sente algo queimar lá no seu coração, uma vontade imensa de conhecer e buscar uma igreja, talvez uma igreja evangélica aí próxima à sua casa. Independente se é o ministério de Madureira ou não, algo queima lá dentro do seu coração para que você busque, para que você dê esse primeiro passo. Talvez aí você já tenha visto testemunho de algum outro irmão e sabe que isso é Deus falando com você. Irmãos, é Deus falando com você, você sabe. Mas você não toma a decisão. Então, hoje é o momento que você tem que tomar essa decisão. Hoje é o momento que você tem que se retirar em oração. Ora do jeito que você sabe orar. O nosso Deus, ele é um Deus simples. Ele te entende, ele te compreende mais do que ninguém. Ora do jeito que você sabe. Fala as palavras para Deus como se você estivesse falando com um amigo. Ele é teu amigo. Ele vai te dar a orientação. Ele vai colocar o Espírito Santo dele na tua frente e vai te guiar. Ele vai estar na frente de tudo que você for fazer. Mas você precisa disso. Primeiramente, você precisa dessa comunhão com Deus. Você precisa dessa amizade com Deus. Dessa oração a Deus. Fala o que vem no seu coração. Não se preocupe com palavras. Se você está falando corretamente ou não. E depois, você precisa da decisão. Jesus, olha o exemplo que a gente tem nesse versículo. Ele subiu para o monte. Ele orou. Passou a noite em oração. E aí, no outro dia, ele tomou a decisão.
E olha o sucesso da decisão que ele tomou. Irmãos, é esse sucesso, é essa vitória que Deus quer te entregar. Olha só a escolha dos 12 discípulos, a igreja abençoada que nós temos, a nossa doutrina cristã. Olha só da onde começou. Podemos falar que, olha só, a submissão de Jesus ao nosso Deus, pedindo orientação para que a nossa igreja começasse ali. Então, irmãos, entenda o poder que há na oração. A chave da vitória é a oração, irmãos. Converse com Deus. Peça que Ele te faça um homem, uma mulher de oração. Peça para Deus que Ele te toque e que Ele faça você ter prazer em orar. Que você tenha prazer em dobrar seu joelho e falar com Ele. Em saber o que Ele está achando, porque, irmãos, Deus revela essas coisas. Você não vai se arrepender. Tenha uma vida de oração. Quantas horas você perde do seu dia, às vezes na frente da televisão? Quantas horas você... Ah, eu não assisto televisão, irmão Alexandre. Quantas horas você perde arrumando o seu cabelo? Ah, irmão, não, eu não tenho isso daí também. Quantas horas você perde arrumando a sua roupa antes de sair para algum lugar? Quantas horas você perde com o trabalho extra que traz do seu expediente para dentro da sua casa? Quantas horas, irmãos, você perde com as coisas do mundo? Quantas horas, quantos minutos você passa conversando com alguém no telefone? Quantas horas, quantos minutos você passa conversando com vizinhos ou olhando simplesmente o movimento na rua? Quantas horas, às vezes, você passa falando da vida dos outros? E quantas horas você ora a Deus? Ou quantos minutos? Então, irmãos, fique com essa palavra hoje. Que você possa entender o poder que há na oração. Que você possa entender que certas decisões dependem de você. Depende de você ir lá buscar a Deus, buscar uma resposta, ter a revelação e tomar a decisão. Não basta buscar a Deus, ter uma resposta, ter a revelação e esperar a decisão, que Deus tome a decisão por você. Você apenas estará passando as suas responsabilidades para Deus. E tem certas decisões que dependem de você. Você precisa dar esse primeiro passo. Você precisa reverter essa situação. Deus já te deu força já. Deus já te deu força, Deus já falou com você ao seu coração. Deus vem colocando pessoas para falar para você e te alertar sobre certa situação. Deus vem falando para você o que você deve fazer. Agora a decisão é você que tem que tomar. Deus não pode, nessa situação, não me pergunte por quê, mas essa situação, Deus não pode assumir a frente e tomar a decisão. Deus já te revelou, já te deu sabedoria. Agora você precisa tomar a frente dessa situação, dessa decisão. Digo, nem tomar a frente, mas você precisa ter essa decisão. Seja qual for a área, seja qual for o problema. A muralha está de pé aí na sua frente. Deus já te deu as armas. Deus já te deu as forças para derrubar ela. Deus já te falou até como derrubar ela. Olha só como Deus falou para o povo dele lá nas muralhas de Jericó. Olha, vocês fazem assim, 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 assim. E aí e a muralha vai cair. Então Deus já te deu um método para resolver esse problema. Já deu, está aí dentro de você. Já deu. Fala mais com Deus, medita. Passa um tempo a sós com Deus. Ele já te deu um método.
Ele já te deu as armas, a armadura. Ele já está te protegendo. Agora basta você correr em encontro a essa muralha para que ela caia. Basta você gritar para que ela caia. Mas é você que precisa de fazer isso. Em nome de Jesus.